Eu assisti Wish faz um tempo, mas eu precisei aí assimilar o que eu assisti. Hoje vai ser um dia um pouco complicado, então roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais, pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Primeiramente, quero deixar bem claro que eu não vim aqui como hater da Disney. Quem me acompanha por aqui sabe que eu amo demais esse estúdio. Ele fez parte da minha vida e ainda faz. Eu sou muito fã das princesas Disney. Quando eu era criança eu era apaixonada por elas. Eu tive sim meus momentos quando criança em relação a isso, mas eu acho que tudo tem limite, sabe? E eu acho que aqui a Disney conseguiu passar de todos os limites do que pode ser uma animação ruim, o que me frustrou bastante. Justamente porque é ainda impossível a Disney fazer uma animação realmente ruim. Porque mesmo ela sendo ruim, ela ainda pode ser bem feita de alguma forma. Bom, eu vou explicar os meus motivos por não ter gostado desse filme, mas antes disso, vou comentar um pouco sobre o que se trata a história. Em Wish, temos uma garota chamada Asha, que sonha em ser aprendiz do grande feiticeiro e rei do Reino de Rosas. Mas durante sua entrevista para a vaga, ela acaba tendo uma discussão com o rei sobre o futuro dos desejos. They deserve more than I decide what everyone deserves. E com isso, ela decide se rebelar. Porque o Rei Magnífico não se preocupa muito com o sonho das pessoas e seleciona muito bem aqueles que serão realizados, na desculpa de que alguns deles podem ser ameaçadores para o reino. E claro que podemos concordar com a Asha, todos podemos sonhar e ter a esperança desse sonho realizado. E os sonhos que vemos por ali que nunca vão se realizar são até sonhos normais. Não é nada antiético ou imoral. São apenas sonhos que o rei recusou por não gostar muito deles. Mas ok, a premissa é essa, é bem simples, mas ainda consegue ser bonitinho. Consegue ser algo assim que eu também lutaria pra conquistar. Tem um certo sentido, apesar de ser muito simples. Mas o filme do Mario também teve uma história simples e encantou demais, então vamos dar uma chance. Mas assim, nos trailers parecem que as coisas vão funcionar e vão ser legais de alguma forma. Mas infelizmente é só no trailer mesmo. Fazia muito tempo que eu não me frustrava com filmes da Disney. O último tinha sido Red, que era da Disney Pixar, mas que de alguma forma me entreteu, me agradou. Não foi um filme 100% aí que eu não gostei. Tirando que, no geral, até que foi um filme bem executado, o que não encontramos por aqui. Capaz de Branca de Neve, lá nos anos 30, ter sido melhor executado do que Wish em 2023. Principalmente considerando que, a animação lá era 100% 2D e lindíssima. O que eu não posso dizer de Wish, mesmo com o coração apertado. Mas falando de animação, a intenção foi boa. Foi nostálgico ver novamente um livro se abrindo para contar uma história. As referências aos clássicos estavam todas ali de alguma forma, mesmo que mal executadas, mesmo não tendo um bom aproveitamento. A ideia de fazer um cenário paisagem bem Estúdio Ghibli e depois um personagem animado em 2D meio 3D era muito boa. Funcionaria no Estúdio Ghibli. Mas infelizmente aqui no estúdio da Disney foi mal executado. E eu acho que foi assim a parte que mais me incomodou nesse filme. Nos anos 30 já era possível dar uma dimensão numa animação 2D. Quase 100 anos depois ainda temos isso nos animes. Demon Slayer está aí pra provar isso. Que é sim possível fazer uma boa animação 2D, com alguns elementos e usando tudo que é possível do 3D, e ainda assim ser em 2D. O Hayao Miyazaki e o Makoto Shinkai ainda trabalham assim, como que a Disney não conseguiu. É frustrante ver um fundo tão sem graça. Nos trailers estava tudo lindo, porque não dava pra perceber tanto, mas no longa, meu Deus, que aberração. Falta profundidade, falta mudança de textura, falta muitos detalhes de acabamento, faltou muito polimento e isso é ainda mais visível nos enquadramentos mais fechados e em cenários menores. Não tem muita dimensão as coisas no fundo, falta bastante sombreamento e o que infelizmente poderia ter sido lindo ficou deplorável. Deplorável. E numa animação, gente, é impossível não se apegar ao traço, ao desenho, às cores, e aqui eu me apeguei
e não deu muito certo. Porque não tem como gostar, é bem difícil. Eu já assisti diversas animações de estúdios menores, e muitos deles têm sim uma animação mais simples, mais grosseira, e é muito aceitável nesses casos. São poucas pessoas trabalhando com menos experiências e enfim, faz um certo sentido. Agora a Disney, sinceramente, não tem motivos. Mas chega de falar das falhas técnicas, eu já me alonguei demais nisso. Foi interessante ver um filme diferente da Disney começando como começavam os filmes antigamente. Eu já vou comentar um pouco sobre isso com vocês. Mas nós temos ali então o livro se abrindo, que é como a gente tinha os filmes antigos começando. Não eram com aquela abertura bonitinha, era assim com o livro se abrindo. E eu acho que não foi só isso, tivemos inúmeras referências aos clássicos. E eu acho que não é só isso, tivemos inúmeras referências legais pra quem é fã dos filmes e assistiu tudo. Como o vestido da Bela Adormecida, o poço da Branca de Neve, o Bambi aparece no filme, gente. E o comecinho também me fez lembrar muito Corcunda de Notre Dame. E foi super legal também ver ali as semelhanças entre a Rainha Má e o Rei Magnífico. Temos um personagem lá no meio fazendo um berro do Tarzan. Temos também Peter Pan, Nanny McPhee, Zafar, os 7 anões representados pelos amigos da Asha. Essas referências realmente encheram os olhos. E eu acho que essa também foi uma parte muito frustrante. Porque tinha tudo pra ser bom, tinha boas referências, o retorno do clássico que foi tão único, mas infelizmente mal executado. Até as roupas são em 2D, faltando textura, troca de tecido. Temos ali uma cabeça meio 3D, 2D, que ficou bizarríssimo. Causou uma estranheza muito grande, tinha momentos que a roupa se mesclava com o fundo, parecia que era só uma cabeça ambulante no meio do cenário. Era realmente, assim, horrível. E eu acho que é isso, o filme, num geral, traz uma estranheza que eu nunca tinha visto antes na Disney, exceto por alguns filmes ali nos anos 2000, quando a Disney estava testando alguns traços de animação, alguns estilos diferentes. Que tivemos o Planeta do Tesouro, que foi uma animação bem bizarra, bem estranha mesmo, feia, na minha opinião. Mas eu acho que essa supera justamente porque trouxe ali uma expectativa alta, tinha tudo pra ser bom, e no final não foi. Não foi algo que mostrou uma bizarrice e foi uma bizarrice. No caso, respondeu a expectativa. Foi algo estranho e foi algo que foi planejado, legal, e ficou muito estranho. E o que me pareceu aqui é que temos ali, de alguma forma, uma linha cronológica dos filmes da Disney. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo aqui com vocês, porque senão eu vou me alongar demais por aqui. Mas pelo que deu a entender, Wish seria o começo de tudo. E aqui temos então a magia das trevas em verde, que é igual a da Rainha Má, e é também igual a da Malévola. E todo esse contexto de referências me faz lembrar que o Rei Magnífico parece muito com a Rainha Má em vários aspectos. E claro que muitas teorias vieram aqui na minha cabeça, mas como eu já comentei, eu vou trazer tudo isso num outro vídeo. Lembrando então que na Amazon você pode comprar tudo que você quiser, tudo que você precisar, com o melhor preço e com opções de frete grátis. E comprando com o meu link, você patrocina o canal sem gastar nada. Mas em todo caso, a mensagem que ele tenta transmitir é muito bonita. Todos nós temos direito a um sonho e que todos os desejos merecem de alguma forma serem realizados. Os sonhos, no geral, movem as pessoas a continuarem existindo, a terem um propósito na vida. Claro, estamos considerando os desejos que não fazem mal aos outros e que são bons, porque no filme não tivemos nenhum desejo ruim, não tem ninguém mal naquele mundo, essa é a realidade, então abraça o filme. A trilha sonora também é bem ruim, no geral. Acho que a Disney também andou tendo problemas com isso. O último grande filme aí, com a trilha sonora impecável, com todas as músicas lindas, foi Encanto. E antes de Encanto teve Frozen. Moana até que teve uma outra que eram boas. Na minha opinião, uma só, que é do começo. Mas assim, depois de Frozen, que faz uns 10 anos, né? Frozen, depois de Frozen, Encanto. A Disney está tendo dificuldade de emplacar novas músicas nas animações. E aqui é só mais uma delas. Tentaram colocar também em alguns momentos um rap que ficou péssimo. A história se passa numa ilha do Mediterrâneo e os habitantes não têm uma aparência comum das pessoas que moram nessa região. E também não tem um estilo muito local, parece uma miscelânea de tudo um pouco, de várias culturas misturadas. Apesar das roupas serem medievais, elas também não são tão medievais assim, elas são medievais, mas não são tanto assim. Temos ali
algumas estampas que não parecem medievais, parecem de outra época. É como eu comentei, uma mistura de tudo muito grande que nada conversa com nada e não deu muito certo. O que enfraqueceu também um pouco a história com essa ambientação bem confusa. Mas apesar de tudo, foi lindo ver essas referências. O filme então termina com a nova abertura da Disney 100 anos, que seria a abertura que a gente tem aí já nos filmes mais recentes e que naquela época não tinha. Então agora eles fizeram aí essa troca, começando com o livro como antigamente e terminando como os filmes de hoje em dia, fazendo essa conexão com os filmes mais recentes. Foi lindo também ouvir a música do Pinóquio, que é a música tema, que inclusive foi inspiração para esse filme e que é a música de abertura desde então. Inclusive foi essa abertura clássica que começou depois dos filmes de Pinóquio. Outra referência a Pinóquio é que os desejos são azuis, assim como a fada azul e a magia dela. Então é isso, pessoal, o propósito do vilão é ok, a luta da animação é ok, a animação é ruim, muito fraca pelo que nós já temos de tecnologia hoje em dia, e também pro que temos aí vindo da Disney. O filme é muito lento e chato de assistir, foi tudo muito morno, e também a cena mais empolgante, onde tem ali a batalha final e o rei ganha mais poder. O clímax da história foi muito rápido, o que torna o filme todo morno demais. Eu já assisti filmes recentes mais empolgantes que esse, e os problemas de profundidade incomodaram bastante. É aquilo, se for para uma criança assistir funciona, porque ela não é muito exigente. E também tem uma mensagem bonita e tal. Mas se for pra uma pessoa mais velha, não tem como passar pano, a história é realmente chata. E acho que com o ritmo que temos hoje em dia nas animações, essa daqui eu acho que é capaz da criança nem assistir por inteiro. Eu não recomendo, infelizmente eu não queria trazer uma crítica ruim. Eu demorei pra trazer esse vídeo aqui pra vocês justamente por causa disso, mas eu acho que vocês precisavam da minha opinião. E enfim, eu não recomendo, e se forem assistir já sabem do que esperar. E é isso, eu quero saber a opinião de vocês, de quem já assistiu, o que acharam dessa nova animação. Coloca nos comentários pra eu saber. E ficamos por aqui, semana que vem tem mais. Se não aguentar ficar longe, me siga nas redes sociais que por lá eu estou conectado o tempo todo com vocês. Temos live na plataforma roxinha de segunda a quinta, não perca os horários. E se gostou, curta, comente e compartilhe com os seus amigos, porque tem muita coisa legal chegando e você não pode ficar de fora. Eu sou a Choco, este é o canal Pipoca e tchau!